Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão presencial do Conselho Nacional de Justiça. Sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, anuncio que é requerido pelo conselheiro Luciano Frota uma retificação de ata de certidão de julgamento, onde constou, após o voto do conselheiro Luciano Frota, vistor, não conhecendo da questão de ordem, e caso vencido no mérito, reformando a decisão, para julgar improcedente o pedido do Tribunal de Justiça da Bahia, pediu vista regimental ao presidente, ministro Dias Toffoli. Ausente justificadamente o conselheiro Henrique Ávila, presidiu o julgamento, o ministro Dias Toffoli, plenário 9 de abril de 2019. Isso foi no pedido de providências 9127-93 de 2017, e o conselheiro submete a seguinte questão, que não obstante em seu voto tenha não conhecido da questão de ordem apresentada pelo TJ da Bahia e dos embargos de declaração opostos pelo Sindojus Bahia, mantendo integralmente o acórdão proferido pelo plenário do CNJ na 271ª sessão ordinária e, caso vencido, julgando parcialmente procedente o pedido de providências apresentado pelo Sindojus Bahia, nesse sentido, pede que a redação seja a seguinte, que após o voto do conselheiro Luciano Frota, vistor, que não conhecia da questão de ordem apresentada pelo TJ Bahia, e de igual forma não conhecia dos embargos de declaração opostos pelo Sindojus Bahia, mantendo integralmente o acórdão proferido pelo plenário do CNJ na 271ª sessão ordinária, e, caso vencido no mérito, julgava parcialmente procedente o pedido de providências, pediu vista regimental ao presidente ministro Dias Toffoli, ausente justificadamente o conselheiro Henrique Ávila, presidiu o julgamento do ministro Dias Toffoli, plenário 9 de abril de 2019. Isso corresponde fielmente ao voto do conselheiro Luciano Frota, então fica retificada a ata e a certidão de julgamento. Os eminentes conselheiros têm em mesa a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Retirar esse julgamento a pedido das partes, dos relatores. A pedidos de retirada de pauta por parte de relatores, o item 1, ato normativo 742748, o relator conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, em despacho já proferido em 22 de abril, atendendo pedido de retirada de pauta. Também o item 5, consulta 575573, conselheira Maria Cristiana Zilova, e o item 10, ato normativo 152755, ante a ausência justificada da senhora conselheira Maria Tereza Willy Gomes. Ele também está ausente justificadamente, o Henrique. Agradecer isso aqui que foi recebido por todos os conselheiros. Também hoje se encontra justificadamente ausente o conselheiro Henrique Ávila. Agradeço à direção da Associação dos Advogados de São Paulo a revista encaminhada ao Conselho, os 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, estão aqui presentes acompanhando, sejam muito bem-vindos. Feito com sustentação oral, procedimento de controle administrativo 5146 de 22, sendo relator o conselheiro Fernando Matos, requerente Josué Teres Bastos Júnior e outros, requerido TJ da Bahia, interessados Carla Graziella Constantino de Araújo e Associação dos Magistrados da Bahia. Pela terceira interessada, a doutora Carla Graziella Constantino de Araújo, falará a advogada Milena Pinheiro Martina, e então passo a palavra inicialmente ao conselheiro. Sim, passo a palavra ao conselheiro Fernando Matos, anotando que foi deferida ex officio medida liminar para determinar ao TJ Bahia que suspenda até o julgamento do mérito deste feito o andamento de vários procedimentos de promoção referentes aos editais que são descritos na ata do julgamento anterior, da decisão proferida, bem como qualquer outro processo de promoção vertical ou horizontal de magistrados de entrância inicial e intermediária. Conselheiro Fernando Matos, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor corregedor, senhor representante do Ministério Público, doutor Adonis, que foi conselheiro aqui durante 4 anos, doutor Ari também. Muito rapidamente, é um procedimento de controle administrativo, o relatório já está disponibilizado, onde se discute os efeitos da nomeação tardia
em virtude de decisão judicial da juíza Carla Graziela Constantino de Araújo. O feito foi regularmente instruído e, em síntese, esse é o relatório, senhor presidente. Passo a palavra à doutora cadê a papeleta com o nome do advogado? Passo a palavra à doutora Carla Graziela Constantino de Araújo. Excelentíssimos conselheiros, eu falo em nome da terceira interessada, Carla Graziela. Trata-se de um procedimento de controle administrativo ajuizado por magistrados do TJ Bahia, que tem como pano de fundo a nomeação da magistrada que eu represento ao cargo como substituta e as posteriores promoções que experimentou, alcançando atualmente a entrância intermediária no TJ Bahia. Esse procedimento tem alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal que merecem ser destacados como pano de fundo, e eu passo a eles. Em primeiro lugar, em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 724347 para discutir os efeitos retroativos de promoções de candidatos nomeados tardiamente, posteriormente a decisões judiciais. E, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal tratou especificamente de efeitos retroativos financeiros decorrentes dessas promoções, dessas nomeações ocorridas após tramitação de processo judicial. E, nesse caso, especificamente, eu ressalto uma primeira premissa, que aqui não houve nenhum efeito financeiro retroativo relativo ao pedido de promoção da magistrada. Ela usufruiu de efeitos financeiros apenas a partir do momento em que entrou em exercício e em entrância intermediária. E, em relação à questão funcional propriamente dita, o Supremo Tribunal Federal julgou, em 2017, acórdão publicado em 2018, o recurso extraordinário 629392, em que decidiu que os efeitos funcionais não retroagiam a candidatos nomeados após situação sob júdice. Só que aqui, Excelência, eu faço um distingue em relação à situação julgada naqueles autos de recurso extraordinário, com repercussão geral, e a situação tratada no presente processo. Naquela ocasião, se tratava de promoção per saltum de defensores públicos nomeados. E, no caso específico da Defensoria Pública, existe uma previsão, naquele caso, na lei orgânica da Defensoria do Estado, naquele caso, de que as promoções, e é uma previsão constitucional também, de que as promoções só podem ocorrer após cumprimento de estágio probatório. E essa situação ela se distingue substancialmente da magistratura. Na magistratura, as promoções não necessariamente devem ser precedidas pela vitaliciedade, né? Então, a titularidade na magistratura não se confunde com vitaliciedade. Então, nesse caso específico do Supremo Tribunal Federal, de fato, só se pode falar em promoções após cumprimento do estágio probatório. Nesse caso específico de que se trata no presente procedimento, por se tratar de magistratura, não se verifica a necessidade de cumprimento do requisito do estágio probatório antes de se experimentar as promoções. Postas essas premissas, eu ressalto que não existiu, no caso, nenhum pedido de repercussão financeira retroativa pela magistrada. Em segundo lugar, que no TJ Bahia existem hoje mais de 100 vagas em entrância inicial, em aberto, e existem 13 vagas em aberto e entrância intermediária. Esses dados eles estão facilmente acessíveis no site do Tribunal de Justiça da Bahia. E, no caso da magistrada, caso seja deferido o pedido formulado nesse procedimento, ela voltaria a ser uma juíza substituta e seria, no caso, a única juíza substituta atualmente no Estado da Bahia. Então, levando em conta esses dados, se requer o indeferimento dos pedidos formulados e, sucessivamente, ainda que se remaneje a magistrada para o final da lista de antiguidade do concurso a que ela concorreu, que
se requer que, pelo menos, se preserve a magistrada na atual vara de lotação, no posto de juíza de entrância intermediária, considerando esse dado de que não existe atualmente no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nenhum juiz substituto. Todos já foram promovidos, no mínimo, à entrância inicial, dada a existência de vagas. E, por fim, dado o princípio da inamovibilidade, ainda que não se reconheça nenhum desses pedidos sucessivos formulados na nossa manifestação, se requer, ao menos, que a magistrada seja mantida na entrância em que se encontra atualmente, em Riachão do Jacuípe, na Bahia. É o que se requer. Agradeço à doutora Carla Graziela Constantino de Araújo. Devolvo a palavra à advogada Milena Pinheiro Martina, que falou pela terceira interessada Carla Graziela, e passo a palavra ao conselheiro Fernando Matos. Senhor presidente, muito rapidamente, a questão aqui envolve a posse tardia em razão de decisão judicial. Né? Então, o primeiro pedido é que se examine o controle da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia no mandado de segurança que está em dissonância da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, modificando a súmula do STJ, entendeu que magistrado comprova os requisitos para tomar posse no cargo no momento da inscrição. Isso não cabe a nós examinar aqui, porque foi uma decisão judicial. Né? Então, essa parte eu estou deixando. Concurso público, depois nomeação por decisão judicial, efeito retroativo, pronunciamento do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. Então, a questão de direito a ser apreciada nesse procedimento reside no exame da possibilidade de concessão de efeitos retroativos à posse de magistrada nomeada em momento posterior. A matéria discutida nesse procedimento, ela foi examinada exaustivamente pelo CNJ na consulta número tal, e o plenário decidiu unanimidade em caráter normativo que a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público por decisão judicial não gera efeito retroativo. E é importante se dizer uma coisa, senhores conselheiros e senhor presidente, é que o que o Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu no mandado de segurança à magistrada foi simplesmente o prosseguimento no concurso. Não reconheceu à magistrada nenhum efeito retroativo, quer de antiguidade, quer de pagamento de salários. Ao apreciar a consulta, ficou consignado que o cumprimento de ordem judicial que determina a posse de magistrado não comporta interpretação extensiva. É digno de nota que o posicionamento do Conselho na consulta está alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Existe um tema na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema 454, que diz que a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso, por meio de ato judicial, a qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam se houvesse ocorrido a tempo a nomeação. Formulação da tese decorreu de exame do recurso 629392. No julgamento ficou ratificada a necessidade do efetivo vínculo do servidor com a administração. Muito bem. E aí o item 3, nomeação extemporânea da magistrada, efeito retroativo, concessão de promoções e impossibilidade. Compulsando os autos, verifique-se que a magistrada Carla formulou ao Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos de processo administrativo, os seguintes pedidos: preservação da classificação obtida, reposicionamento na lista de antiguidade e promoção para entrância equivalente. Em sessão de 2017, o Pleno do Tribunal apreciou o pedido relativo à progressão da magistrada para entrância correspondente, houve a concessão da promoção para entrância inicial com data tal. Como se vê, e aí eu cito aqui os decretos judiciários, a decisão proferida pelo Tribunal concedeu à juíza 2 promoções verticais para entrância inicial e outra para intermediária, à medida que, ao fim e ao cabo, conferiu efeitos retroativos ao ato de nomeação. Nesse cenário, é forçoso reconhecer que o rito originário da progressão da carreira da juíza Carla Graziela Constantino não foi seguido, e aqui eu vou citando, conforme registrado no ID tal, via de regras aprovados para ingresso na carreira de magistratura, são nomeados juízes substitutos. Em relação à juíza Carla, a posse ocorreu no dia 10 de janeiro, em função da decisão proferida. Em 17 de fevereiro, promoveu a magistrada, ou seja, 36 dias depois da posse, já havia sido promovida. E eu examino todas essas questões. Senhor presidente, e ao final, eu estou entendendo que o pedido deve ser julgado procedente. Por quê? Porque, para determinar que o Tribunal de Justiça da Bahia reposicione a juíza Carla Graziela Constantino de Araújo na carreira e lista de antiguidade em posição equivalente ao efetivo tempo de atividade na magistratura, e uma vez examinado o mérito desse procedimento, eu revogo a liminar, que determinou o sobrestamento dos procedimentos de promoção tais, bem como qualquer ato de outro processo de promoção vertical ou horizontal dos magistrados, porque isso foi necessário por conta desse procedimento e do outro que impactavam a questão das promoções.
E eu também estou submetendo, senhor presidente, ao plenário a propositura de abertura de ofício de procedimento de controle para examinar a legalidade das decisões do Tribunal de Justiça da Bahia, que também atribuíram efeitos retroativos a 2 nomeações que foram constatadas quando das informações. Quanto aos pedidos sucessivos, senhor presidente, me parece que essa questão, e os senhores conselheiros, vai ser examinada pelo tribunal quando for cumprir a decisão. Né? E depois, eventualmente, essas questões podem ser submetidas ao próprio Tribunal de Justiça da Bahia ou ao CNJ. É como eu estou votando, senhor presidente. Pela procedência. Pela procedência. Pela procedência do pedido. Há alguma divergência? Não havendo divergência, pedido julgado procedente nos termos do voto do relator, decisão unânime. Item 2 da pauta, procedimento de controle administrativo 11.287-57, sendo relator o conselheiro Fernando Matos, requerente Ocley Alves da Silva e outros, requerido TJ da Bahia, interessado a Associação dos Magistrados da Bahia. Aqui não há inscrição para sustentação oral, Vossa Excelência pode ir ao relatório e voto. Senhor presidente, se os conselheiros me permitirem, eu faço só uma leitura da emenda, eu já disponibilizei. É um pedido de controle das decisões dos tribunais que, nos termos da legislação estadual, mantiveram a lista de antiguidade dos magistrados ordenados segundo a antiguidade na carreira. O afastamento dos atos administrativos ou dispositivos de lei incompatível com as normas constitucionais que regem a magistratura ou a LOMAN não exorbita a esfera de atuação do Conselho Nacional de Justiça. E aqui, senhor presidente, me permito sempre citar esse precedente de Vossa Excelência, o CNJ pode determinar o cumprimento da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. E é isso que estamos fazendo nesse caso. Em recente decisão proferida na ação originária 1789, o Supremo Tribunal Federal definiu a antiguidade na entrância como critério de desempate de magistrados promovidos na mesma data. O critério está alinhado com o artigo 93 da Constituição, aplicável às promoções de magistrados de primeiro grau de jurisdição. Conquanto o artigo 169 caput da Lei Estadual, que é a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, eleja a antiguidade na carreira para ordenação da lista de antiguidade, o TJ deve revisar seu entendimento e harmonizá-lo com a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Em situações vindouras, deve ser usado o critério de antiguidade na entrância para fins de desempate na ordem de antiguidade entre os magistrados. Até a deliberação do Supremo Tribunal Federal, houve orientação desse Conselho, na consulta tal, a respeito da lei do Tribunal da Bahia. Os atos do Tribunal não são nulos, sobretudo porque foram fundamentados em lei cuja eficácia não havia sido questionada. O controle administrativo deve ser compatibilizado com o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a época em que as promoções foram concedidas, a orientação deste Conselho. A apuração da antiguidade do magistrado é permanente, em função desta relação de trato sucessivo, o tempo de atividade na entrância anterior à nova orientação da Suprema Corte, desprezado em futuros procedimentos de promoção. Como consequência da orientação do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal deve elaborar lista de antiguidade por entrância e classificar os magistrados segundo o tempo de atividade. Então, eu estou dizendo, senhor presidente, que estou julgando parcialmente procedente o pedido para determinar ao tribunal que refaça a lista de antiguidade por entrância e classifique os magistrados segundo o tempo de atividade, na respectiva entrância, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na OSS 1789 São Paulo, mantendo-se as movimentações na carreira, promoções e remoções realizadas até a presente data. Além disso, nos próximos procedimentos de promoção, o tribunal deve utilizar o tempo de atividade na entrância anterior como critério de desempate e classificação. É como voto, senhor presidente. Estão todos de acordo? Senhor presidente, estou acompanhando com entusiasmo. Porque, na realidade, o critério de antiguidade, em termos de empate, é o definidor da própria antiguidade. Estou dizendo isso porque eu fiquei vencido aqui, né, em situação similar, com relação a promoções que foram feitas no mesmo dia, na mesma hora, e o desempate teria, né, segundo a antiguidade como critério, mas aqui, naquela ocasião, decidimos que era pela ordem de abertura da lista. Oi? Sim, Vossa Excelência me acompanhou, por isso que eu digo, estou acompanhando Vossa Excelência com entusiasmo. O dispositivo julga parcialmente procedente. Vossa Excelência, só esclarecer, foi um amplo debate aqui na tribuna, que nesse aspecto aqui, com a devida vênia, há um aspecto diferente. Aqui se trata de entrância na justiça comum. Na justiça de trabalho não tem entrância. A promoção é substituto, titular, desembargador, então são aspectos diferentes. Só queria
trazer à baila esse aqui, porque o ministro ficou vencido, mas não convencido, e agora por isso que ele está... Também eu, senhor presidente, sem divergir do belo voto do conselheiro Fernando, e também sem querer reabrir a discussão a que se refere o ministro Aloísio, porque eu entendo como conselheiro Valtércio que há uma distinção entre os casos, mas me preocupa porque, tanto no voto muito substancioso do conselheiro Fernando, quanto em voto anterior, bem mais modesto da minha lavra, nós constatamos que a jurisprudência mais antiga do Conselho, de fato, também nessa questão do desempate, era uma jurisprudência vacilante. E os diversos tribunais do país, especialmente na Justiça dos Estados, têm realidades próprias que por vezes, acabam surgindo aqui no Conselho já consolidadas. Então, me parece, e aqui fica uma reflexão, eu não sei se num dado momento não seria caso de se estabelecer um certo diálogo entre o Conselho e especialmente os tribunais de justiça dos Estados, para que isso se desse de uma forma mais dialogada e essas coisas se fossem consolidando de uma maneira mais tranquila ao longo do tempo, em vez de, como aconteceu aqui no caso, né, a situação se consolida localmente e aí surge aqui no Conselho de uma maneira, às vezes até dramática, e nós temos de resolver aquela situação de uma maneira casuística. Então fica essa reflexão, talvez, de no futuro, se pensar ou no âmbito de uma comissão ou de um grupo de trabalho, para que se estabeleça esse diálogo entre o Conselho e os tribunais de Estado, para que os tribunais tragam as suas realidades e o Conselho consolide, apresente o seu entendimento, insista no cumprimento rigoroso da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, justamente para evitar situações como esta. Né? Então, é só com essa ponderação, senhor presidente. Muito oportuna a observação, conselheiro Márcio Chifre. Penso que o próprio relator poderia agregar esta, né, determinação de remessa, né, a todos os tribunais de justiça, do quanto decidido aqui, com cópia para a Corregedoria Nacional de Justiça. Agora, farei. Também. Então, proclamo que, por unanimidade, foi julgado parcialmente procedente o pedido nos termos do voto do relator, com as observações agregadas durante a sessão. Isso é uma questão de ordem que está com vista. Terceiro item da pauta, pedido de providências 10.154/77, cujo relator é o conselheiro ministro Humberto Martins, com vista regimental ao conselheiro Valtércio de Oliveira. Sendo requerente a Associação Provit, requerido TJ do Estado de São Paulo, e interessados Francisco José de Almeida e Marinho Kerne e outros. Trata-se de uma questão de ordem em que o relator recebeu o requerimento com pedido de esclarecimento para rejeitá-lo e ratificar a recomendação aprovada na 285ª sessão, na qual se decidiu incluir em pauta o presente procedimento, e o relator recebeu o requerimento com pedido de esclarecimento para rejeitá-lo e ratificava a recomendação aprovada na sessão anterior, momento em que houve o pedido de vista do conselheiro Valtércio de Oliveira, a quem passo a palavra. Para o voto na questão de ordem. Uma boa tarde a todos, a Vossa Excelência, aos colegas, em especial ao ministro Humberto Martins, de quem jamais divergi. Mas, neste caso específico, eu ouso divergir de Vossa Excelência, sabendo sempre da competência e da seriedade com que trata os temas todos trazidos aqui à Corregedoria. E adoto o relator. Quando elogia muito é porque vai divergir. Não, mas é elogio, entendeu? É elogio do coração, que você sabe o apreço que eu tenho por ele. Mas nesse caso aqui específico, Você já sabe. eu adoto o relatório bem lançado do eminente ministro Humberto Martins, pedindo vênia para manifestar minha divergência.
da 85ª sessão ordinária do plenário deste Conselho, decidiu-se, segundo a certidão de julgamento ID 3560-130, abro aspas, após o voto do conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, vistor, o Conselho decidiu, por maioria, não conhecer do procedimento com recomendação nos termos do voto do relator. Vencidos, na ocasião, os conselheiros Luciano Frota, Fernando Matos, Maria Cristina Ziouva, André Godinho e Henrique Ávila. Presidiu o julgamento o ministro Dias Toffoli. O plenário, 19 de fevereiro de 2019. Por ocasião da feitura do acórdão, já citado, entendo, com a máxima vênia, ter havido um excesso em relação ao que foi decidido por este colegiado. Isso porque a parte dispositiva do voto, ID 35.18.989, embora utilize o termo recomendando, tratou-se de um verdadeiro conjunto de mandamento e não de meras recomendações, a saber, a. No prazo de voto do eminente relator, no prazo de 5 dias, realize a reabertura do prazo para entrega dos títulos do 11º concurso de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registros do Estado de São Paulo, sem prejuízo dos títulos já apresentados pelos candidatos. B. Realize a recontagem de todos os títulos apresentados, excluindo a atividade notarial e registral do cômputo dos pontos atribuídos no exercício da atividade jurídica, nos termos do entendimento consolidado do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, conforme exposto acima. C. Após a realização das determinações acima, publique-se o resultado final do concurso, com a respectiva designação da audiência de escolha das serventias extrajudiciais vagas, dando prosseguimento ao certame. E é justamente neste ponto, senhor presidente, que reside a minha divergência. Em não sendo conhecido o procedimento, não haveria data vênia de ter qualquer determinação de ordem constitutiva em relação às partes. Caso contrário, haveria aí o próprio acolhimento do mérito da questão sem a devida discussão em plenário. No caso específico destes autos, o debate se iniciou na sentada da 84ª sessão ordinária do plenário, tendo o relator trazido a proposta de ratificação da liminar concedida na decisão 350.7749, o que foi interrompido naquela oportunidade pelo pedido de vista do conselheiro Valdetário Monteiro. Por ocasião do julgamento ocorrido na sessão já citada, ocorrida em 19 de fevereiro de 2019, após o voto do vista do conselheiro Valdetário Monteiro, sagrou-se vencedora a tese proposta pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, que obteve a concordância do ministro relator e foi assim aclarada pelo ministro Dias Toffoli. Ministro relator, abro aspas, ministro relator, Vossa Excelência já proferiu o voto. Já fizemos debates, há visão distinta, qual seja, não há problema no edital. O que na correção há problema de interpretação dos pontos. O que poderíamos talvez fazer constar é que, caso o não conhecimento seja prevalecente, a recomendação de que siga o próprio edital na forma que ele segue a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Supremo é decisão judicial em caso concreto. A decisão do Supremo, continua o ministro Dias Toffoli, que Vossa Excelência cita, é dentro de um caso concreto. Nós temos que ter a preocupação de não generalizar tudo para todos, porque os casos concretos têm especificidades. Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal de Justiça, sabe muito bem disso e nós, lá no Supremo Tribunal Federal, decidimos de acordo com as especificidades do caso. Então, eu penso aqui que a solução seria, talvez, exatamente não conhecer, com a recomendação de se aplicar a resolução e o edital. A discussão que se fez após a proposta do ministro-presidente se reduziu exclusivamente à questão do não conhecimento da demanda, ora pela falta de legitimidade da parte, ora pela preclusão do pedido administrativo. Assim, com exceção daqueles que conheciam da petição inicial, todos aderiram ao voto do ministro Dias Toffoli, tal como a sua proposta de recomendação exclusiva
de observância à resolução CNJ número 81 e do edital do concurso, e de não interferência no concurso em andamento. Com isso, não houve discussão exauriente acerca do mérito, porquanto a discussão esbarrou no acolhimento da preliminar de preclusão do pleito. Assim, à toda evidência, a recomendação, entre aspas, deste plenário se reduz e se fecha na exortação para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo observe a resolução do CNJ e o edital do concurso, não podendo haver aí qualquer determinação ao tribunal com o fim de dar outro andamento ao concurso. É dizer, ademais, ao fim e ao cabo, o Conselho Nacional de Justiça, na especificidade do caso, não julgou correto ou incorreto o ato administrativo do Tribunal Paulista. Pensar o contrário é justamente dar procedência ao pedido daquilo que não foi conhecido. A recomendação, por ser uma recomendação, tratou-se de uma faculdade conferida por esse plenário ao TJ São Paulo, que a segue ou não, colhendo daí os efeitos jurídicos próprios. Não bastasse, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º do Regimento Interno do CNJ, abro aspas, decidida pelo plenário a edição do ato normativo ou da recomendação, a redação do texto respectivo será apreciada em outra sessão plenária, salvo comprovada urgência. Isto é, os termos da recomendação que extrapolassem a simples recomendação de observância à resolução do CNJ e ao edital deveriam vir a este plenário para ratificação. Nesta ordem de ideias, parece-me extremo de dúvidas que, para se chegar ao resultado de fazer determinações ao TJ São Paulo, com a estipulação de prazos, deveria ter sido enfrentado o mérito da questão, o que não foi o caso dos autos, até porque, para tanto, também haveria de se alterar a resolução CNJ 81 com efeito retrospectivo. E aqui eu faço só um adendo, senhor presidente, é que eu sou o relator da alteração da resolução do CNJ número 81. E para que tivéssemos condições de aferir realmente cada tribunal de per si, nós notificamos a todos os tribunais do país pedindo que oferecessem sugestões a fim de daí nós extrairmos o texto de cada um tribunal e fazermos, então, a alteração na resolução 81. Ela já está em andamento, já está em fase final, depois do prazo que eu concedi a todos os tribunais, e logo, logo já estará encaminhada à comissão para depois vir a plenário para apreciação por este solalício. Não é demais lembrar que a alteração da resolução do CNJ número 81 está em fase final de avaliação por mim nos autos da comissão 3282-22, o que me compromete a trazer tão breve terminada pelos integrantes da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoa, presidida pelo excelentíssimo conselheiro ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Como visto acima na transcrição do voto do presidente desta Corte Administrativa, no que foi acompanhado especificamente pelo conselheiro Valdetário Monteiro, os pretendidos efeitos transcendentes da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do mandado de segurança 33.539, de relatoria do ministro Roberto Barroso, não foram acolhidos para este caso. Há uma razão. No mandado de segurança 33.527, a segurança foi denegada tendo em vista o argumento principal, ratio decidente, de que, abro aspas, o ato impugnado do CNJ preserva a segurança jurídica aos candidatos, tendo em vista que prestigia a orientação consolidada e já existente no momento de abertura do edital. Fecho aspas. Ora, se esta foi a razão de decidir do Supremo Tribunal Federal, para que não fosse desfeito o ato do Conselho com vista da multa ao concurso do Rio de Janeiro, ali sob exame, é contraditório utilizar o julgado para alterar o edital do concurso, porquanto afetaria a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima do tribunal e dos candidatos nos termos do edital. Em suma, neste julgado, entendo que o STF não se comprometeu com a tese, até mesmo por causa de via estreita do mandado de segurança, delegando à CNJ a definição da melhor interpretação do seu ato, conforme, inclusive, o conselheiro Luciano Frota especificamente observou em assentada passada. Certamente,
A questão de mérito é sensível, mas deve ser enfrentada no momento oportuno e de forma prospectiva, para que o CNJ não se provoque injustiças e pacifique as demandas. Pensando assim, entendo que também não é o caso de alargar os limites subjetivos da recomendação para atingir outros tribunais de justiça que estão realizando concursos públicos e por causa da confiança legítima e segurança jurídica, seguindo os termos da resolução CNJ, que está em vigor, a número 81. Dessa forma, já chegando para o final, entendo que os mandamentos impostos pela parte dispositiva do voto 35.18.989 devem ser substituídos para simplesmente constar, em todas as vênias possíveis. Recomendar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que siga os termos da resolução CNJ número 81 e do edital do concurso. Com isso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está autorizado imediatamente a dar prosseguimento ao concurso, sem nenhum percalço, porquanto a impugnação nestes autos não fora sequer conhecida. E aqui eu abro um parêntese. Este é o 4º concurso que o Tribunal de São Paulo realiza e até então não houve nenhum questionamento quanto nem ao edital, nem à forma que tomou o deslinde que o tribunal adotou. De sorte que, na minha ótica, seria de bom alvitre que o tribunal apenas a ele fosse recomendado que seguisse os termos da resolução do CNJ e do edital. Antes exposto, conheço o pedido do ID 3565478 como questão de ordem e dou-lhe provimento para recomendar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo siga os termos da resolução número 81 e do edital do concurso e dê prosseguimento ao seu certame. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não. Como relator, ministro Humberto Martins. Senhor presidente, senhores conselheiros, eminente subprocurador-geral da República e eminente representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu ouvi atentamente sempre lapidar o voto de Sua Excelência, o conselheiro Valtécio, mas merece alguns esclarecimentos do relator com relação ao entendimento inicial, ao conceder a liminar. Por quê? Porque a liminar foi baseada numa recomendação do Conselho Nacional de Justiça através da Corregedoria, embasado no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que seguia a orientação no sentido de não ocorrer uma contagem em dobro com relação a qualquer edital e favorecesse determinado candidato. E a recomendação, com base no Supremo Tribunal Federal, que não seria para um caso concreto, mas para os demais casos, porque não poderia se aplicar para um caso de São Paulo e não se aplicar para outros casos. Ou se aplicaria para São Paulo, e se aplicando para os demais, ou não se aplicaria para São Paulo, também não se aplicando aos demais tribunais do país, dando um tratamento uniforme com relação a todos os tribunais de justiça. E a recomendação dizia que nos concursos para notários e registradores se abstenha de incluir a atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica. Se aquela atividade jurídica já estava contado, por força da decisão do Supremo, não poderia se contar agora como atividade de advocacia, porque estaria favorecendo aquele candidato a ter a contagem em dobro, conselheiro Luciano. Então, o que é que fez o corregedor? Ele recomendou, em cima de determinados procedimentos do Conselho Nacional de Justiça, certo ou errado, mas foi o entendimento do Conselho Nacional de Justiça embasado em um determinado entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão maior, é a decisão final com relação aos procedimentos também adotados pelo Conselho Nacional de Justiça. E eu disse que, considerando a necessidade de uniformizar os critérios, ministro Toffoli, os critérios de pontuação de títulos em concurso de notário e registradores, conselheiro Arnaldo, eu não poderia tratar. A São Paulo já iniciou. Então, eu disse, não, para aí, não conte e pode prosseguir. Ele não contava e prosseguia, como nós não suspendemos, ministro Toffoli, que São Paulo não prosseguisse, como ele prosseguiu com as etapas
futuras após a liminar, apenas não contando em dobro aquelas condições estabelecidas no edital que a recomendação assim vedava. O que é que ocorre? Eu disse, considerando a necessidade de uniformizar os critérios de pontuação de títulos em concurso de notário e registradores, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal, e aqui foi destacado pelo conselheiro Valtesse, que São Paulo decidiu o Supremo um caso concreto, mas o caso concreto é o último, que serve de embasamento para os demais concursos. Assim, eu dizia o seguinte, eu tenho um título de mestrado e doutorado, aí eu aplico o título de mestrado, quando chegar no outro concurso ou de uma outra remoção, eu aplico novamente o título de mestrado e mais o título de doutorado. Aquele que eu já apliquei, aquele que eu já tinha, eu não tenho mais. Então, se você já tinha o de registrador notarial, você não contava que era uma atividade fim, ter também atividade de advocacia, contar mais uma vez com o título do exercício da atividade de advocacia. Isso, com todo respeito, porque eu tenho o maior amor à advocacia, inclusive fui presidente da ordem 2 vezes. E eu digo que a ordem é a minha paixão e a magistratura é a minha razão. Então, eu estou com todas as duas no mesmo patamar, no mesmo equilíbrio. Amor e paixão. Uma eu tenho paixão, a outra eu tenho amor. As duas unidas dão um amor pleno. Então, eu tenho amor pelas duas. Então, em razão disso, eu fui no entendimento que eu não podia tratar os iguais de forma desiguais. Então, considerando a decisão do Supremo, que se aplica ao Conselho Nacional de Justiça, que a decisão final é do Supremo Tribunal Federal, imprimindo maior racionalidade e eficiência ao Poder Judiciário, eu resolvi adotar a recomendação como princípio de uniformização. Por isso que eu recomendei a todos os tribunais, e considerando o acordo proferido nos autos PP 010-154-77-2018, recomendar a todos os tribunais de justiça, e não apenas São Paulo, a todos, até quem for fazer concurso, ou quem está fazendo concurso, quem pretende realizar concurso, até, aí concordo com o Valtesse, até a modificação, posteriormente, da resolução. Até. Mas, enquanto não, nós vamos manter o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E dentro dessa recomendação do Supremo, eu digo, recomendo a todos os tribunais de justiça que nos concursos para notário e registradores se abstenham de incluir atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica, que é a atividade que poderia se incluir atividade advocatícia, a exemplo de uma das. Né? Poderia até, se ele tivesse antes um exercício de defensoria pública, aí seria contar, mais uma vez, essa atividade, quando eles já tinham de notarial? Não, porque seria um tratamento desigual para os iguais, e Aristóteles diz, vamos tratar os iguais de forma desiguais para estabelecer a uniformidade de tratamento. É isonomia. Nessas condições, eu peço, venha, sempre brilhante, do conselheiro Valtécio para manter o meu entendimento, que inclusive o ministro Toffoli, aqui ele disse claramente que era para não conhecer do recurso, mas em razão da ilegitimidade de parte e também da preclusão, mas manter a recomendação. E o Valtécio diz isso, o ministro Toffoli manteve a recomendação. Então, não estou em desacordo com o ministro Toffoli, ao contrário, estamos de mãos dadas em ideias, em pensamento. Então, nós estamos de mãos dadas porque ele disse o seguinte, não conhece. Eu poderia dizer, como disse o conselheiro Luciano, se não conhece, não pode se recomendar. Mas, por maioria, não foi unanimidade, e o relator aderiu, eu aceitei, não conhecer e, ao mesmo tempo, recomendar. Parecia até uma cacofonia. Não conheci e vou recomendar. Mas foi o que foi decidido. Eu não conheci, mas recomendei que mantivesse a recomendação da Corregedoria nos termos da decisão do Supremo para não haver tratamento desiguais. Assim, eu penso e voto no sentido de manter o meu voto, negar provimento ao pedido de reconsideração
e proponho que seja estendida a todos os tribunais de justiça do Brasil a recomendação como princípio geral de isonomia. É como penso, depois como voto. Senhor presidente? Eu gostaria de... Até porque tanto o ministro Vistor quanto o ministro relator citam pronunciamento meu, eu vou pedir vista. Você quer saber qual é o dos dois? Pois é, porque foi durante o debate que eu fiz... Eu vou, então, pedir vista para... E na próxima sessão presencial traria, dialogicamente com os colegas. Um acréscimo, só rápido. É que, se nós não conhecemos a medida, não podemos entrar no mérito. Então, em se conhecendo, a proposta do ministro está perfeitamente correta. Mas é que nós não conhecemos. Então, exatamente. Eu que fiz a sugestão de não se conhecer. Aí houve preliminar, mas recomendar. É por isso que eu me sinto na obrigação de... Sim. Eu só queria esclarecimento, somente isso. Eu discordei, mas acordei. Né? Parece até um contrassenso. Eu fui vencido e, no final, vencedor, porque acordei. Porque eu não conheci e, ao mesmo tempo, eu recomendei que foi uma proposta da presidente que, por maioria, foi aceita. Não é isso, presidente? Nós temos que analisar aqui que nós temos o caso concreto em si. Muitas vezes, isso no Supremo, nós nos deparamos isso no caso de modulação. Porque, às vezes, você nega o recurso extraordinário, mas modula no sentido da tese do recorrente. É curioso isso. E tem colegas que são contrários a esse tipo de técnica porque entendem que isso subverteria o processo civil. Mas, diante da objetividade que se ganhou os recursos, o recurso extraordinário, mais especificamente com a repercussão geral, já houve casos em que nós efetuamos isso. Ou seja, a parte ela ganhou ou perdeu ali, naquele caso concreto, mas a tese fixada foi outra, em razão da modulação. E isso dá uma eficácia maior para as decisões e para a orientação de todo o conjunto, na medida que somos um Conselho Nacional. Por isso, para melhor refletir, não teria condições aqui, porque os 2 votos são extraordinários. Então, eu vou elogiar os 2 votos e espero não divergir dos 2 votos quando trouxer na próxima semana, mas para tentar ver e verificar a melhor solução aqui possível para o caso. E agradeço, cumprimento o conselheiro Valters pelo belo voto que trouxe e a lianeza do nosso querido corregedor ao reafirmar a sua posição. Então, eu proferiria que, após o voto vista do conselheiro Valtércio, se alguém quiser fazer uso da palavra, fique. Conselheiro Luciano. Presidente, não, eu vou esperar o voto de Vossa Excelência, que eu ia fazer algumas considerações em relação ao voto do ministro Humberto, que, de fato, o que o ministro Humberto veio sustentando na recomendação é o que ele já vinha sustentando no mérito, inclusive na liminar, com base no entendimento que essa casa já vinha consolidando no sentido da interpretação. A única coisa que eu pontuo é que, na minha ótica, evidentemente, pedindo venha ao ministro Humberto, o Supremo não decidiu o mérito, o Supremo disse apenas que cabe ao Conselho interpretar a própria resolução. Então, não há, a meu juízo, uma decisão do Supremo no sentido de mérito. E a outra questão é que, se a gente acolheu a preclusão, como está no voto do eminente ministro corregedor, como poderia ser, como dizer ao TJ São Paulo para não cumprir o edital, se está precluso? Então, o edital prevê o cômputo do ponto na forma como colocado. E se o edital prevê, e nós dissemos, está precluso, não tem como eu dizer está precluso, porque eu não posso mais discutir o edital, e, ao mesmo tempo, dizer TJ São Paulo cumpra o entendimento do Supremo atual, que é um diferente do que consta do edital. Então, a meu juízo, seria, assim, com todas as venhas, evidentemente, há uma contradição nisso. Por isso que eu estaria acompanhando, mas vou aguardar o voto de Vossa Excelência. Exatamente o que leva, muitas vezes, essa discussão no Supremo também, a respeito de uma deliberação, no caso concreto, que é em um sentido, mas a tese fixada acabar sendo em outro, em razão da discussão exatamente. Senhor presidente, eu entendi que Vossa Excelência, na época, quando votou, disse mais ou menos o que está repetindo agora. Na verdade, pela preclusão, se houve correlação aos prazos
e diluiu aqueles prazos, e não houve recurso nos tempos devidos, evidentemente nós nem conhecia a razão da preclusão, nós reconhecemos a ilegitimidade da preclusão, mas aí numa modulação, o pedido aqui não tinha legitimidade. E ao mesmo tempo estaria precluso, mesmo que tivesse, porque ele não obedeceu aqueles prazos, ministro Toffoli, como está dizendo o conselheiro Luciano, e Vossa Excelência também disse, mas disse mais assim, mesmo dentro desses dois critérios de não conhecimento, mas vamos recomendar, manter a recomendação. Por quê? Porque era uma modulação naquele caso específico, conselheiro Luciano, porque, posteriormente, estaria em análise e estudo a resolução 81, ministro Toffoli. Como já estava em entendimento, Vossa Excelência, não. Caso concreto, vamos decidir. Mesmo não conhecendo, vamos manter a recomendação e o Tribunal de Justiça de São Paulo dá prosseguimento ao concurso, dentro da liminar. E quando ocorrer posteriormente a modificação da resolução 81, que já está em estudo, analisado aqui, aí firma um entendimento a partir dali. Por isso que eu parabenizo Vossa Excelência e seguir. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, Fernando. Foi por isso. Conselheira. Não, é que, na realidade, a discussão ela é interessante, do ponto de vista de discussão, de debate, mas acontece que, pelo menos na minha concepção, como votei, eu falei assim, se certo ou errado, decidido está. Tem uma orientação vigente. Ter essa alteração agora, não só poderá ter repercussão em outros concursos. Então, se tem uma modificação, uma orientação, nós deveríamos seguir essa orientação. Então, foi nessa concepção, pelo menos que eu me lembro, que a gente decidiu pela falta de interesse de agir, e não propriamente preclusão, pelo que eu entendi. Eu preciso retomar essa discussão, inclusive, no áudio. Mas não me parece que tenha havido preclusão. Me parece que o conselheiro Valtetário trouxe a tese da preclusão, que nós divergimos, que eu divergi, e parece que foi vencida e ficou... Bom, então a gente tem que ouvir no áudio de novo. E me parece-me que é isso. Então, se a ideia... Parece-me... podemos evoluir, inclusive normativamente, mas me parece que foi a orientação de Vossa Excelência. Vamos manter a orientação, que essa orientação, certa, errada, também foi validada como interpretação, não como mérito, mas como orientação como orientação do CNJ foi validada. Como, digamos assim, a interpretação que foi dada pelo próprio emissor da norma, para mim, eu não vou entrar nesse âmbito tal correto. Então, assim, essas variações dentro da mesma norma, dentro da mesma vigência, que incomoda, e eu realmente tenho essa dificuldade. Então, após o voto do conselheiro Valtércio, que conhecia do pedido como questão de ordem e dava-lhe provimento para recomendar que o TJ São Paulo siga os termos da resolução CNJ 81 e do edital do concurso e dê prosseguimento ao certame, pediu vista ao ministro-presidente. Aguardo os demais. Conselheira Maria Cristiana Ziova, item 6 da pauta, consulta 9079/37, requerente Ana Júlia Falcão Bastos, requerido o próprio Conselho, que responde à consulta. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Bem, trata-se de consulta formulada por Ana Júlia Falcão Bastos, por meio da qual a consulente questiona acerca do exercício do cargo de escrivão de polícia para efeitos de comprovação do exercício de atividade jurídica, segundo o disposto no artigo 59, inciso 3, da Resolução 75 aqui do CNJ. A consulta foi formulada nos seguintes termos. O cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil pode ser considerado para a comprovação de atividade jurídica no concurso para o cargo de juiz de direito substituto. Esse é o relatório, senhor presidente. Pois não, pode ir ao voto, por favor. Bem, presentes os requisitos do artigo 89 do Regimento Interno deste Conselho,
admito a presente consulta. A necessidade de comprovação de atividade jurídica é requisito para ingresso na magistratura, trazido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Encontra-se no artigo 93, inciso 1 da Constituição emendada. Coube ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência regulamentar, prevista no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, editar a Resolução 75 de 2009, estabelecendo o sentido e o alcance da regra constitucional. A propósito, temos aí, eu trouxe o artigo 59 da Resolução 75. A hipótese que se apresenta na presente consulta insere-se entre aquelas previstas no inciso 2 do artigo 59 e não é inédita neste Conselho. Conforme decisão exarada nos autos do pedido de providência 1238, de relatoria do eminente conselheiro Cláudio Godoy, abro aspas, não parece haver dúvida, pelo que se considera, de que a atuação do escrivão de polícia, quer federal, quer mesmo estadual, esteja a pressupor preparo jurídico, esteja a exigir marcadamente a utilização desses conhecimentos técnicos. E isso mesmo que, como no caso, para o respectivo concurso não se reclame, propriamente, curso de direito completo, mas sim qualquer curso superior. Lembre-se, a propósito, que a Resolução número 11, em seu artigo 2º, mencionou não só o bacharelato em direito, como também o exercício de cargo, emprego ou função que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico. E, nesse sentido, ao escrivão incumbe, basicamente, a prática de atos atinentes ao desenvolvimento de inquérito policial, peça investigativa de conhecimento de delitos, típicos porque previstos em lei, assim cujo conhecimento não pode ser estranho ao funcionário. Mas trata-se de procedimento administrativo também disciplinado por normas técnicas e jurídicas de manejo constante. Na espécie, isso se confirma pelo teor da Portaria 523/89 do Ministério do Planejamento, que estabelece as funções do escrivão, dentre tantas, a de dar cumprimento a formalidades processuais, lavratura de termos, autos e mandados, além da escrituração dos pedidos cartorários. Repita-se, atividade técnico-jurídica. Isso é o que consta do pedido de providências mencionado. Aliás, note-se que a Resolução CNJ 58, de 2008, considerando as atribuições do cargo, não de escrivão de polícia, mas sim de escrivão judicial, que lida com matérias essencialmente jurídicas, exige como requisito para o provimento a conclusão de curso superior, preferencialmente, porém não exclusivamente, em direito. Assim sendo, e ainda com maior razão, dado que a atividade policial é típica de segurança pública e, portanto, não envolve necessariamente o uso preponderante de conhecimento jurídico, a ocupação do cargo de escrivão de polícia, de per si, não revela o atendimento da exigência de comprovação de exercício da atividade jurídica. Por isso, o exercício de atividade jurídica por ocupante dos cargos de escrivão deverá ser comprovado à luz do disposto no artigo 59, parágrafo 2º da Resolução CNJ número 75, mediante a emissão de certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à comissão de concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. Ante o exposto,
Responde-se à consulta formulada no sentido de que o cargo de escrivão de polícia pode ser considerado para a comprovação de atividade jurídica para efeitos do disposto no artigo 59, inciso 3, da Resolução CNJ número 75, desde que haja a comprovação pelo órgão competente das respectivas atribuições e da prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à comissão de concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. É como voto, senhor presidente. Eminente relatora, eu sugeriria, se Vossa Excelência concordar, agregar acumulação com o bacharelado, ou seja, os 3 anos. Isso está no artigo 23 da mesma resolução que Vossa Excelência cita. A inscrição preliminar será requerida ao presidente da comissão de concurso pelo interessado ou ainda por procurador habilitado com poderes especiais mediante o preenchimento de formulário próprio acompanhado de, parágrafo 1º, o candidato ao preencher o formulário a que se refere o caput firmará a declaração sob as penas da lei A, de que é bacharel em direito, sim, e de que deverá atender até a data da inscrição definitiva a exigência de 3 anos de atividade jurídica. Ou seja, esses 3 anos como escrivão de polícia será considerado caso seja exercido já após ser bacharel em direito. Vossa Excelência concorda em agregar esse dispositivo junto com o 59 que Vossa Excelência já havia? Nesse sentido, todos se põem de acordo? Acumulação desses 2 requisitos e é possível, então. A resposta é afirmativa nos limites colocados no voto da eminente relatora, decisão unânime. Item 7º da pauta, da relatoria do eminente ministro, conselheiro Humberto Martins, pedido de providências 1256/41, que é de interesse da própria Corregedoria Nacional de Justiça, e tendo em relação o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Sua Excelência, em 21 de fevereiro de 2019, deferiu medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa do TJ Pernambuco, a fim de impedir que sejam feitos os pagamentos de quaisquer diferenças de auxílio alimentação retroativos a 2011 a desembargadores e juízes daquele tribunal. Vossa Excelência traz para ratificação a referida liminar. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, serei muito rápido. Se trata, como Vossa Excelência já anunciou, ratificação de liminar do Corregedor Nacional de Justiça com relação ao pagamento de verbas referente ao auxílio à alimentação retroativa a 2011. E, evidentemente, a ratificação da liminar, porque eu não estou aqui para discutir ainda, não é questão de mérito, é só liminar, o provimento 64. Porque o provimento 64 ele diz que qualquer modificação ou qualquer pagamento de verba remuneratória ou indenizatória não prevista na LOMAN só poderá ser realizada após autorização prévia do CNJ. Mas não é aí. Aí, como diz, pare um pouquinho, chega já lá. O jogo vai começar. E o jogo começou com a liminar. A liminar dizia, suspenda. Deram um aumento retroativo a 2011 e não observaram o provimento 64, suspenda. Aí suspendemos liminarmente. Então, estamos apenas ratificando a liminar e quando o jogo apitar o segundo tempo, a gente decide o provimento 64. É como pensa, é como voto. Pela ratificação. Todos de acordo com a ratificação? Senhor presidente, Sim. Eu não, pela ordem, eu não tenho, em relação a liminar, eu só queria pontuar 2 aspectos que eu considero relevantes nesse momento, até para que eu não me comprometa com o resultado de mérito. Primeiro, há um pedido de providência já formulado, né, ministro Humberto, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, no sentido da nossa resolução de pedir autorização para pagamento daquele retroativo do auxílio alimentação, que é o 1100-53, ou seja, em cumprimento à resolução 64, que diz que tem que pedir autorização do retroativo. Vossa Excelência não decidiu ainda, ele está em curso. Ele está em curso. Como eu estou ainda decidindo liminar, isso. Eu vou
anexar esse pedido e Isso. só na questão de mérito eu vou ver se procede ou se não procede, Claro. se fere ou não fere o 64. Não, exato. E a outra questão é que, na verdade, o que está em discussão são dois aspectos. O primeiro é um pagamento retroativo de uma diferença de auxílio alimentação decorrente de uma situação que também, a meu juízo e como a juízo do tribunal, era feito equivocadamente, porque o tribunal não considerava, como todos os tribunais consideram no Brasil, que nas épocas de férias e de licenças eles não pagavam o auxílio alimentação em todos os cantos. Então, o retroativo refere-se a isso. No meu entender, não é o reajuste retroativo. O reajuste ele é prospectivo. Ele não está pedindo reajuste retroativo. Eu vou acompanhando Vossa Excelência, estou fazendo apenas essas duas pontuações, sem me comprometer no exame de mérito em relação a essa questão, quando Vossa Excelência trouxer. Eu vou acompanhar a ratificação da liminar e me resguardando na apreciação do mérito quanto a essas duas questões, claro, dependendo de como vem o voto de Vossa Excelência. Então, verificando que não há divergência, eu proclamo que a unanimidade foi ratificada a liminar. Os itens 7 e 8, 7º e 8º da pauta, são pedidos de vistas que essa presidência herdou da anterior presidente. Qual o número? É vista herdada e o outro não. O item 7. 7 já foi. Já foi. O item 8 e 9. Tem mais 1 ano e meio a da MEC aprende. 7 está Vai ser. 1 ano e 5 meses. Tem mais 1 ano e 5 meses. Item 8º, vista regimental, recurso administrativo na reclamação disciplinar 5772/12. O relator é o conselheiro Humberto Martins, também é herança do João Otávio. Como relator, mas o relator originário que proferiu o voto não foi o ministro Humberto, foi o ministro João Otávio, sendo o recorrente Marcos Alves Pintar e recorrido Ivan Ricardo Garizio Sartori. Na sessão ordinária de 22 de maio de 2018, após o voto do relator, então o ministro João Otávio, negando provimento ao recurso, pediu vista regimental à presidente. Aguardo os demais. E o item 9. E também do setório. 9 era isso. E o item 9, reclamação disciplinar 5774/79. Relator, conselheiro Humberto Martins. Neste caso, na sessão de 22 de maio de 2018, após o voto do ministro João Otávio, no sentido de julgar improcedente a reclamação determinando seu arquivamento, pediu vista à presidente. Neste caso, é requerente a Associação de Direitos Humanos em Rede, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Instituto Vladimir Herzog e outros, requerido Ivan Ricardo Garizio Sartori. Aqui é aquele caso referente a uma decisão referente ao julgamento do Carandiru, que é uma decisão jurisdicional. Em ambos os casos, eu estou acompanhando o eminente relator originário, ministro João Otávio de Noronha. E, no caso, o meu voto vista foi distribuído e estou acompanhando o relator no sentido de, em um, negar provimento ao recurso e, no outro, julgar improcedente a reclamação. Estão todos de acordo? Presidente, pela ordem, eu estou de acordo com o voto do eminente corregedor de Vossa Excelência no item 8, mas no item 9 eu queria apresentar uma divergência. Então, vamos separar. No item 8, que é o recurso, alguma divergência? Não. Não havendo divergência, então, negado provimento ao recurso administrativo na reclamação disciplinar 5772/12, decisão unânime. Continuamos, então, em julgamento com a reclamação disciplinar 5774/79, essa que é da Associação de Direitos Humanos em Rede, Centro Gaspar Garcia e Instituto Vladimir Herzog. Passo a palavra, então, ao conselheiro Luciano Frota. Senhor presidente, senhores conselheiros, eminente corregedor nacional, relator do caso, nesse caso específico, eu não estou entendendo na sua inteireza a procedência da reclamação, mas há um aspecto, que foi o aspecto que me chamou a atenção, que é a questão da manifestação pública do magistrado requerido, o magistrado desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori, que nas redes sociais ele afirmou que as organizações de defesa de direitos humanos e setores da imprensa que haviam criticado o seu voto
no caso do Carandiru, estariam ligados ao crime organizado. Na sua manifestação, quando foi pedida informação ao desembargador, ele admitiu tê-lo agido assim, e aqui eu trago o trecho específico da manifestação dele, abro aspas. Outro sim, isso é o desembargador falando. O que escrevi na rede social, em página de minha responsabilidade, de forma sóbria, por sinal, reflete nada menos do que meu pensamento. Continuo refletindo se dentre as chamadas organizações de direitos humanos ou em certo setor da imprensa não existiriam pessoas ligadas ao crime organizado, diante da reação orquestrada à decisão que proferi, resvalando para o campo pessoal. Como cidadão, tenho sim o direito à livre manifestação, assim como a imprensa tem o direito de informar livremente, assim como as tais organizações o de se manifestar livremente. É a democracia. Não podem, então, os representantes pretender coibir esse direito que eles tanto defendem a seu favor, valendo os princípios democráticos apenas para eles. Certo é que me defendi como pude, inclusive na condição de cidadão, valendo-me dos meios precários à disposição, mesmo porque a lei de imprensa acabou sepultada pelo STF e, com ela, o sagrado direito à defesa pública efetiva e imediata da honra. Fecho aspas, está no ID 2089982. E aqui eu trago o disposto dos artigos 16 e 37 do Código de Ética da Magistratura. O 16 prescreve, artigo 16, o magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. E o 37, ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. E aqui acresço também o que dispõe o inciso 8º do artigo 35 da LOMAN. São deveres do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. A utilização de redes sociais pelo magistrado para atacar pessoas e entidades não governamentais, acusando-as, ou pelo menos insinuando, que estariam recebendo dinheiro de organizações criminosas, não se revela, a meu juízo, atitude compatível com o decoro e com a dignidade da função de magistrado. Lembro aos senhores conselheiros que este mesmo plenário decidiu, em um outro caso, evidentemente cada caso tem as suas especificidades, abriu um PAD, por exemplo, para apurar a conduta de um juiz de Direito do Rio de Janeiro que havia enviado uma correspondência a um membro do Ministério Público para comparecer a um evento que supostamente não existia. E aqui eu estou tentando estabelecer um parâmetro que, a meu juízo, é importante para se estabelecer que parâmetro a gente tem para abrir os processos disciplinares. No caso aqui, a meu juízo, revela-se muito mais grave, porque se trata de acusação desprovida de mínima evidência de que entidades de defesa de direitos humanos estariam sendo financiadas pelo crime organizado. A liberdade de expressão invocada pelo magistrado para justificar a sua atitude, não obstante tratar-se de direito fundamental que deve ser assegurado a todos, inclusive aos magistrados, encontra seus limites na própria Constituição, exatamente quando utilizada para atingir a honra de pessoas ou entidades, honra essa também protegida pelo artigo 5º da Constituição Federal. Se nós admitirmos que, em nome da liberdade de expressão, da qual eu defendo, e acho ardorosamente, até de forma até muito radical aqui, nesse plenário, por várias chances, mas se nós admitirmos que o magistrado pode fazer uso da rede social para dizer que que as entidades não governamentais de defesa de direitos humanos insinuar que elas recebem dinheiro do crime organizado e isso não atentar contra o decoro parlamentar, me preocupa como vamos nós decidir nos casos que ainda se apresentam neste plenário. Há, portanto, indícios fortes de contrariedade aos preceitos éticos estabelecidos pelo Código de Ética da Magistratura e ao artigo 35 da LOMAN, que, a meu juízo, justificam a abertura de processo administrativo disciplinar. Desse modo, pedindo venha ao eminente Corregedor Nacional e ao eminente presidente deste Conselho, que acabou de apresentar seu voto, ouso apresentar divergência para julgar
procedente em parte a reclamação disciplinar e determinar a instauração de processo administrativo disciplinar contra o magistrado Ivan Ricardo Garizio Sartori para apuração de infração ético-disciplinar constituída por sua manifestação acusatória em rede social de que entidades de defesa de direitos humanos estariam vinculadas ao crime organizado. É como voto, presidente. Agradeço ao voto do conselheiro Luciano Frota. E, diante da divergência aberta, então eu vou tomar o voto na linha de ordem a partir do relator, que é o Corregedor Nacional. Senhor presidente, Ministro, pois não. Permite, diante da divergência que eu não tive conhecimento anteriormente, eu gosto de pedir vista esse processo para a próxima sessão. Tá bem. Então, após o voto do conselheiro do presidente, no sentido de acompanhar o relator e julgar improcedente a reclamação, e do voto do conselheiro Luciano Frota, que divergiu no sentido de acolher a reclamação para abertura do procedimento administrativo, pediu vista o conselheiro Valtércio. Presidente, pela ordem, é porque eu estou acolhendo em parte, tá? Apenas no que tange a essa manifestação acusatória, porque tem outras acusações. Tá? Após o voto do conselheiro Luciano Frota acolhendo em parte a reclamação, pediu vista o conselheiro Valtércio Oliveira. Agora é esse aqui. 11º item da pauta, recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 6893/41, da relatoria da conselheira Maria Cristiana Ziuova, sendo recorrente Tássia Maria Martins Lima de Oliveira e outros, recorrido TJ Maranhão, requerente Carolina Miranda Mota. Vista regimental a este presidente, na sessão ordinária de 20 de novembro de 2018, após o voto da relatora, que dava parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelos conselheiros Arnaldo Rossepian, Valdetário Andrade Monteiro, André Godinho, Henrique Ávila, Luiz Corrêa da Veiga, Valter de Oliveira, Márcio Chifre Fontes e Luciano Frota, e dos votos dos conselheiros Daldice Santana e Fernando Matos, que davam provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido, pediu vista regimental o presidente Dias Toffoli, aguardando os demais. Então, eu passo o meu voto, que já distribuí a vossas excelências, mas como são apenas 2 folhas, 5 parágrafos, vou fazer a leitura. Submetendo ao plenário uma questão... Não, isso aqui é da Maria Cristiana, deixa eu... Número 11, né? Sim. Onde está meu voto? O senhor tem voto separado, o senhor ia acompanhar o pessoal E aí. acompanhar assim. É o voto parcialmente divergente. Não. Sim, acompanhando exatamente o voto proferido, pedindo vênia à conselheira relatora. Eu digo, então, é meu voto, que é anteexposto, ressalvado o entendimento de que a inclusão de serventias no concurso não se presta como critério definidor de novo edital, e pedindo as mais respeitosas vênias a divergência inaugurada pela conselheira, pedindo a divergência à eminente conselheira relatora, eu acompanho a divergência aberta pela conselheira Daldice, no que foi acompanhado pelo conselheiro Fernando Matos. Senhor presidente, Vossa Excelência não tomou os votos, não foi? Como? Ainda não tomou alguns, faltam alguns apresentar os votos ainda. Sim, sim. Não é isso? Porque nessa matéria eu vou acompanhar, quando chegar a ordem, a conselheira, a divergência, a conselheira Daldice, e eu serei rápido. Vossa Excelência é exatamente o próximo. Eu estou acompanhando a conselheira Daldice. Então, eu sou agora quem vota, é isso? E Vossa Excelência é o próximo a votar. Então, senhor presidente, mais uma vez, eu peço venha a relatora pelo grandioso voto apresentado, mas eu acompanho a conselheira Daldice Santana agora com o voto também apresentado por Vossa Excelência, e eu digo o seguinte, que a resolução 81 do CNJ, serei rápido, dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos para a outorga das delegações e prevê que o edital dos concursos
somente poderá ser impugnado no prazo de 15 dias da sua primeira publicação, senão vejamos. É onde eu vou seguir a orientação da ministra Daldice e de Vossa Excelência. O artigo 4º diz o seguinte: o edital do concurso será publicado por 3 vezes no Diário Oficial e disporá sobre a forma de realização das provas, que incluirão exame seletivo objetivo, exame escrito e prático, exame oral e análise dos títulos. Parágrafo único. O edital somente poderá ser impugnado, ainda está a questão, no prazo de 15 dias da sua primeira publicação. Dessa forma, a impugnação apresentada pela autora, fora do prazo de 15 dias, além de contrariar a Resolução 81 deste Conselho, no artigo 4º, parágrafo único, contraria o decidido do pedido de providências 0010154-77 e assim, portanto, o reconhecimento da preclusão é impositivo. O edital do certame ocorreu em 4 de 8 de 2016, edital 001-2016 e D 2278565, seguida de 2 retificações publicadas em 19 de 8 de 2016 e em 2 de 9 de 2016. A autora, aprovada em todas as etapas do concurso, insatisfeita por não ter obtido pontuação na prova de títulos, por exercício de delegação pelo prazo de 3 anos, apresentou este PCA em 29 de 8 de 2017, fora do prazo da resolução número 81. A ministra Daldice disse com todas as letras e com tintas bastante vistas. Por fim, no que se refere às alterações promovidas no edital, quantidade de serventias ofertadas, diminuição de 5 para 2 anos, do período no qual os candidatos ao certame não poderiam ter sofrido penalidade administrativa e a exclusão de restrição para a convocação para a prova discursiva foram pontuais e não se revestiram de caráter novo edital, ou seja, não alterou de forma substancial o edital original. Diante do exposto, peço vênia, mais uma vez, a eminente conselheira relatora, para acompanhar a divergência da ministra Daldice e também do ministro Toffoli e dar provimento aos recursos interpostos pelos terceiros interessados e reformar a decisão monocrática para julgar improcedente o pedido formulado. É como pensa, como voto. O ministro Luiz já votou. A conselheira Iracema do Vale, para o seu voto. Senhor presidente, depois tive atento ao brilhante voto da relatora e os esclarecimentos do voto divergente da conselheira Daldice, com os acréscimos do senhor presidente Dias Toffoli, eu acompanho, peço vênia, a conselheira Cristiana e voto com a conselheira com a divergência Daldice. Então, eu proclamo que, por maioria, foi dado parcial. Pois não? Não, já tinha votado. Esse processo me chamou muita atenção em razão da divergência que eu fiz naquele processo anterior da Provita. O que tenha ocorrido substancialmente nesta corte é que candidatos que chegam ao fim do concurso sem impugnar o edital, aí depois ele vem e impugna, tentando alcançar uma pontuação maior, como ocorreu com aquele processo da Provita. Já tinha passado todo o prazo de recurso. Aí eu me debrucei mais atentamente sobre este caso e eu vou alterar o meu voto para seguir a conselheira Daldice com os adendos que Vossa Excelência formulou, com os adendos do ministro Humberto Martins. Então, Vossa Excelência retifica o voto. Retifica o voto para acompanhar a divergência. Pedindo vênia a conselheira Cristiane Zioba. Presidente, eu peço a palavra pela ordem. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Na realidade, quando nós votamos na sessão anterior e que Vossa Excelência pediu vista, o que nós discutimos aqui era a questão do edital. Havia 3 editais, houve 3 editais. Se saber se as alterações subsequentes eram meras retificações ou se havia alteração substancial. Se havia alteração substancial, não haveria preclusão, porque, havendo alteração substancial, o edital que prevalece é aquele último edital. E o PCA foi ajuizado no prazo do último edital.
Logo, não haveria preclusão. Então, a questão que se resolve é exatamente o seguinte: se entender se houve retificação pura e simplesmente ou se houve alteração substancial de modo a se entender que era um novo edital. Exato. E, na realidade, algumas questões ali eram mera retificação. Por exemplo, o aumento das serventias disponibilizadas, notadamente que pode abrir no curso do certame serventias em vacância que se inserem na própria ampliação das vagas a serem preenchidas, até mesmo por uma questão de objetividade do certame. Com relação a outro aspecto, era a questão da pontuação e a questão da... Eram 4 casos que eu agora... mas a questão da pontuação, da mudança do critério de pontuação e mudança também da nota de corte. E se isso... Agora, a questão maior é que, com relação à pontuação, ela, na prova de títulos, não teria pontuado a questão do exercício da delegação anterior. E, se reaberto, se ela podia trazer, complementarmente, comprovação documental, que seria aquela que daria uma classificação diferenciada para ela. Então, essa é a questão que me parece que é o cerne da controvérsia. E eu estou, confesso, numa dúvida, no sentido de entender se havia esse preenchimento do requisito no início, no primeiro edital, e se era a parte comum não alterada nos editais subsequentes, de modo que ela tivesse que trazer essa documentação. Ou se era, naturalmente, mudança do último edital. Que, se fosse mudança do último edital, aí seria uma surpresa à própria candidata, porque ela não teria trazido a documentação por impedimento, e se altera o edital para isso. Então, eu pedi na máxima vênia a Vossa Excelência, até para minha convicção pessoal, eu vou pedir para desconsiderar o meu voto e me conceder vista regimental, e eu trago na próxima sentada, só por uma questão de convicção. Senhor presidente, esclarecimento de fato, e dentro disso que o ministro Aloysio traz aqui para o plenário, conselheira Cristiana aceita o esclarecimento de fato? Em relação às datas que o ministro está colocando. Não, isso tudo consta dos autos. Houve o pedido de vista, o eminente advogado poderá, então, distribuir memoriais, pedir audiências e esclarecer através de memoriais. É uma questão muito simples sobre datas. Se Vossa Excelência me permitir, é muito rápido, né? Mas a eminente relatora, a presidência tem por costume, em relação a abrir a questão a respeito do tema, se não é uma questão nova, o relator é que autoriza a palavra. Então, eu peço licença a Vossa Excelência, com todo o respeito, e haverá tempo de distribuir memoriais. Tá bom. Tá bem? Obrigado. Ministro, estou à frente de Vossa Excelência proclamar o pedido de vista. Eu só, ministro Aloysio, como eu analisei, é só para dar um esclarecimento a Vossa Excelência para pedido de vista. Eu observei aqui, a eminente relatora passou, que eu não quis ler o meu voto, sim. Mas eu coloquei o seguinte: a eminente relatora passou ao largo do ponto fulcral de distinção mais evidente entre os precedentes invocados no caso do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Qual seja, no caso do Maranhão, todas as 4 alterações apontadas se deram anteriormente à abertura das inscrições do certame. Só para esclarecer isso. Obrigado. Então, senhor presidente, pois não. Eu não quero prolongar, mas é que só esse caso, como eu já declarei na última sessão, esse caso, para mim, é importantíssimo na sequência da jurisprudência nossa sobre o concurso. Por quê? Porque ele traça o precedente entre a alteração substancial do edital e o que não é alteração substancial no edital. Então, essa distinção, por exemplo, que o ministro Humberto acaba de fazer, é importantíssima. Os precedentes que acabam sendo invocados aqui no debate, as inscrições já estavam abertas, elas foram renovadas, não é o caso aqui. Eu só traria, sem querer tumultuar, mas trazer a reflexão da relatora, porque a conselheira Daldice, com a habilidade que lhe é própria, ela trabalha muito a questão do interesse individual.
E a conselheira relatora, no dispositivo, restringe a ela. Então, embora a tese me pareça da maior relevância, eu me vejo numa certa contradição entre a relatora que tem a situação global e restringe a pessoa individual, né, para ser redundante aqui mesmo, de propósito, e o voto divergente que bate por ser situação individual. Então, se eu não estiver muito enganado, me parece que nós teríamos que alcançar aí uma outra solução. Então, ou nós trabalhamos uma solução que não seja restrita à pessoa, ou nós caímos no interesse individual. Né? Porque eu não simpatizo com o interesse individual justamente porque eu considero um precedente aqui da maior relevância. Eu me sinto aqui tentado a adentrar o mérito e decidir. Mas, de fato, se a relatora mantém a restrição a resolver a situação daquela candidata, eu aí, né, fico nessa... Aí seria o não conhecer, porque nós temos uma jurisprudência caudalosa de que, né, no interesse não seria o caso. Né? Então, só trazer esse elemento à reflexão da própria relatora, para que na próxima sessão... Conselheiro, na minha decisão de dezembro, eu conheço dos recursos administrativos e, no mérito, dou parcial provimento para modificar a decisão recorrida apenas quanto à atribuição de pontos à candidata Carolina, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão estabeleça a pontuação de títulos de todos os candidatos. De todos os candidatos. Então, eu não entendi quando Vossa Excelência falou que eu restringi com relação a ela. Para modificar a decisão recorrida apenas quanto à atribuição de pontos à candidata Carolina Ferreira. Então, aqui haveria vamos dizer assim, também uma redundância. Porque se eu vou alterar a pontuação... Vossa Excelência se refere a essa questão de ordem? Eu acho que é isso. Não está aí não, a questão de ordem está aqui. Não, eu me refiro ao mérito dos recursos. Bem, eu não vejo como tendo restringido aqui apenas a decisão recorrida com relação à atribuição de pontos, porque o Rogério, o conselheiro anterior, ele tinha determinado a pontuação a ela. Se a relatora puder me esclarecer, então, o dispositivo que consta, não na questão de ordem, mas o recurso que está aqui para nós, diz assim: para modificar a decisão recorrida apenas quanto à atribuição de pontos à candidata X. Então, porque ele teria... Por favor. Determinando que o Tribunal de Justiça estabeleça a pontuação de títulos dos candidatos conforme regras do edital, mantendo como referencial a data da republicação última. Então, essa última parte já não abrangeria também a candidata X? A candidata Carolina? Isso. É que o conselheiro Rogério, ele tinha atribuído pontos a ela. E eu entendi que não cabia a ele, a nós, ao CNJ, essa atribuição. Mas sim ao tribunal. Entendeu? Mas e por que o voto de Vossa Excelência reitera a pontuação para ela? Não está reiterando. Não. Está, então, suprimindo essa determinação. Está no voto aqui. A atribuição de pontos, a candidata, está no voto aqui. Para modificar a decisão recorrida apenas quanto à atribuição de pontos. Eu estou suspendendo. Posso ponderar, me parece que quando o conselheiro Rogério Nascimento deferiu monocraticamente essa pontuação, ela não aproveitou a oportunidade
passou a oportunidade. Ela não aproveitou porque ele E- tinha dado, computado. Não, ele deu. Exato. Então, e ela não apresentou a documentação. E aí, ele revogou por entender que é Não, direito individual. não, mas ela não apresentou porque ele já tinha dado. Não, tudo bem, não sou eu, gente. boa. Tá bom, tá bom. Não é porque ele estava comentando que poderia... Está persistindo a dúvida. Está persistindo a dúvida. Então, eu vou proclamar o resultado da sessão de hoje. Na sessão de 23 de abril, após o voto do ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência aberta pela conselheira Daldice, no que também foi acompanhado pelo conselheiro ministro Humberto Martins, pela conselheira Iracema do Vale, e após a retificação de voto do conselheiro Valtécio de Oliveira, que originariamente na sessão anterior havia acompanhado a relatora, para agora acompanhar a divergência, pediu vista o conselheiro ministro Aloysio Correia da Veiga. Este foi o último item da pauta. Pergunto aos eminentes colegas se há algum feito, alguma manifestação a ser feita. Não havendo, eu anuncio que a 46ª sessão virtual será realizada entre os dias 25 de abril e 3 de maio de 2019 e a 290ª sessão ordinária será realizada no dia 7 de maio de 2019. Agradeço o retorno aqui do Dr. José Adonis, que já foi conselheiro nacional, já foi conselheiro desse Conselho Nacional de Justiça, representando o Ministério Público por 4 anos seguintes e que já também esteve aqui uma vez anteriormente na bancada como representante do Ministério Público da União aqui entre nós. E mais uma vez, doutor Ari Raguiante aqui conosco, também agradeço a presença, agradecendo a presença de todos e a celeridade com que nós nos ouvemos nessa sessão. Esgotamos a pauta de maneira rápida, objetiva. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.